Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um SaraCast especial aqui na BMC News. Hoje a gente vai falar sobre gestão de ativos, principalmente sobre gestão de ativos de ações, né, e quant. Então a gente está aqui com o Pedro Fagundes, né, e com o Luiz Cherry, né? Primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, ó, né, vamos falar o Cherry, que vai escapar, né? Então já tudo bem, já escapou, bem. Já quebrou o gelo. Só que ele vai falar assim, pô, também você tem 3 créditos, né, já foi um já, então não pode usar mais 2. Mas sejam muito bem-vindos, muito obrigado aqui pela participação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes de falar da gestora, né, da Newfoundland, né, é isso. Né? Uhum. Depois tem que contar um pouco da história também desse nome, né? Uhum. Mas primeiro falar um pouquinho da carreira de vocês, como vocês chegaram até aqui na gestão, na formação, na academia um pouco, depois a gente fala um pouquinho sobre a gestora, enfim, e aí a gente fala um pouquinho sobre o mercado também, que não tá nada fácil, né? Boa, a gente fala não, definitivamente não. A pergunta, o foco que a gente tem que sair daqui hoje de responder é como achar alfa no meio desse mercado. Boa. eu vou começar porque o Cherry tem muito mais currículo do que eu, então eu sou mais rápido. Já foram 2 já. Né? Já foram 2 créditos. Já foram 2 créditos. Pessoal, obrigado pelo espaço. Eu, já fui introduzido, Pedro Fagundes, eu faço gestão de ações lá na Newfoundland. A gente está tentando transformar o nome em Newf para deixar mais fácil, mas Newfoundland ou Newf, tanto faz. E a gente tem uma estratégia long only para ações brasileiras e uma estratégia long only para ações América Latina. Eu tô no mercado há um pouco mais de 10 anos, eu passei metade da minha carreira no sell side, trabalhando em corretoras de bancos, um pouco no Goldman Sachs, depois no Bradesco BBI e na XP. E aí na XP eu fiz a transição para o buy side, fiquei um tempo fazendo gestão de ações na XP, dentro do guarda-chuva da XP Advisory ali dentro. Tá. E entrei na Newfoundland em 2021, em julho, e desde então a gente tem tocado os fundos, focado exclusivamente nos fundos de ações América Latina. Esse é um pouco da história. Boa. Pedro é aquele cara que o pessoal mandou fazer home office e nunca mais voltou, né? Exato. Mas fala aí, o Cherry. Eu vou usar Cherry porque senão que é o último crédito, então vou deixar para o final. Bom, já foi introduzido, né, Luiz Cherry. Eu faço parte ali do time quantitativo da Newfoundland, né? Então a gente faz a gestão ali de 2 fundos quantitativos, um de renda variável, long bias, e um de renda fixa, Brasil. E a minha formação ali é um pouco diferente do comum. O que a gente faz ali na Newfoundland é pesquisa, né? Eu sou matemático, tenho mestrado, doutorado em matemática, também tenho um doutorado em engenharia e gestão industrial. É bom que o podcast vai ser com o Pedro, né? Porque eu nem sei conversar, né? Que é isso, não é tão complicado assim. Aí, em 2019, a gente conheceu através de um amigo em comum a Newfoundland, né? E o Eric, que é um dos fundadores da Newfoundland, tinha um desejo ali de começar a trabalhar com fundos quantitativos no Brasil, né? E ele estava procurando equipes para fazer isso, e através do amigo em comum ele encontrou a gente. E aí a gente começou a trabalhar junto nisso, né? Misturando um pouco, porque aí a gente construiu um time juntos, né? Mas aí a ideia era misturar um pouco da ciência que a gente tinha para a construção de portfólios e junto com a experiência deles de mercado, para assim conseguir construir esses produtos que a gente tem hoje. Aí o nosso produto mais antigo tem 3 anos. Boa, excelente. E aí, só para vocês puderem também apresentar um pouco a casa, né? A gente, como você falou, Pedro, a gente tem aqui 2, né, dos 3 braços, mas puder falar um pouquinho mais sobre detalhes sobre a casa. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre gestão, cenário, mas assim, ações, quant, daí você falou um pouquinho de crédito, falar um pouquinho em AUM, enfim, qual que é o DNA de vocês, né? Você falou assim, ações long only, quant, né? Quant, eu nem sei por qual o caminho, né? Deve ter alguns caminhos, assim, tem alguns que não são tão quantos que eu gosto. Aqui no Brasil, acho que é até um assunto relativamente novo, né? A gente tem poucas casas ainda que são efetivamente quant. Mas e falar um pouquinho também da parte de crédito, né? Embora não esteja aqui o representante, mas falar um pouquinho da casa como um todo. Vamos falar.
A Newfoundland, ela é uma gestora brasileira. Aham. A gestora, ela tem 15 anos, ela foi fundada ali, a gente fez 15 anos agora em novembro. O foco por mais de uma década foi um produto flagship que a gente tinha, que era um hedge fund América Latina. E esse fundo, ele foi... A estratégia dele foi descontinuada a partir do ano de 2021, metade para o final do ano ali. Tá. E desde então a gente tem focado exclusivamente em 3 principais frentes. Crédito, Tá. que é essa que você comentou que está sim um representante aqui hoje. Fundos quantitativos, que é onde o Sherry está alocado, e a nossa estratégia de gestão discricionária fundos de ações, que é uma estratégia long only no nosso caso. Hoje a casa está com aproximadamente 200 milhões de dólares, um bilhão de reais de patrimônio sob gestão. E a gente, por muito tempo, a casa tem 15 anos, mas ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, porque por muito tempo a gente ficou muito fora do circuito de fundos aqui do Brasil, porque o passivo ele era absolutamente quase 100% estrangeiro. Ainda é? Hoje ainda é a maior parte estrangeiro, mas hoje a gente já vide o nosso esforço para se aproximar de canais como o de vocês e tal. A gente já está tentando fazer um pouco mais de barulho aqui dentro, para contar um pouco da história e tal, porque a gente tem feito um esforço de captação aqui no mercado local também. E o passivo, como ele era institucional, estrangeiro, e o fundo também ficou fechado para captação um bom tempo, porque ele chegou a bater no capacity ali de 500 milhões de dólares por meados de 2017. Então a gente acabou não participando muito das discussões do mercado de alocação. As corretoras conheciam a gente naturalmente, porque éramos clientes, mas foi isso. Então é uma casa com foco bem... Um legado bem grande ali de ações América Latina. E aí nos últimos anos a gente tem diversificado com esses novos produtos. O Sherry conta um pouco para vocês da frente deles, como que ela surgiu, etc. E essa frente de crédito também, ela começou ali em 2018, 2019. Ela é uma frente não focada em fundos, depois eu posso contar em mais detalhes, mas são mais oportunidades específicas. Crédito que a gente chama de special situation, né? Tá. É isso. Boa, excelente. O pessoal, até para a gente contextualizar um pouco assim, mas como é que fica essa divisão de ativos, né, no sentido de hoje das 3 estratégias, e até onde vocês querem realmente desenvolver, no sentido assim, é a área do Sherry que vai ganhar a escala, a gente está com 100 e quer buscar 300, 400, enfim... Onde que vocês querem desenvolver mais, ou as 3 estratégias se conversam, enfim, como é que vocês estão vendo a parte de empreendedor mesmo, assim, de negócio? Sim. Bom, o Sherry me complementa depois, mas a nossa... Assim, o racional de você ter vários produtos dentro de casa na nossa cabeça é você ter um negócio perene, né? Você ter um negócio que vai navegar ali diferentes ciclos. Em alguns momentos, alguns produtos vão estar sofrendo mais do que outros. Mas o raciocínio foi basicamente esse. Hoje, como a gente está, a gente não está, no momento, pelo menos, estruturando nenhum produto novo. Então, a gente está bem focado nessas frentes. Em todas, principalmente nas frentes de fundo de gestão, nos nossos fundos long only de gestão discricionária e nos fundos quant, a gente tem feito um esforço bem grande com alocadores aí para a gente captar. Então nosso plano de jogo hoje para o curto prazo tem sido captar nesse mercado que não está nada fácil, mas a gente acha que a gente tem bastante confiança na proposta de valor dos produtos, no todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 15 anos, dos fundos quantitativos que estão aí já fazendo 5 anos de pesquisa já, então tem bastante coisa, tem fundos performando bem também, então nosso foco hoje tem sido de fato esses 3 produtos, por enquanto nenhuma outra estratégia diferente. E todas as áreas se ajudam ali na casa, né? Então a gente enxerga isso caminhando como Sim. empresa como um todo, né? Sim. Não é nada segregado, né?
Sim. Até uma... Eu vou deixar essa pergunta para a gente desenvolver no próximo bloco, mas é justamente isso, Sherry, como é que funciona essa parte de divisão de áreas, né? No sentido assim, você também contribui para os fundos de ações, né? O pessoal que faz cenário também, né? Como é que conversa com os fundos quant? Como é que fica essa troca aí de RH, vamos dizer assim, né? Dentro de maximizar os conhecimentos? Não, a gente troca bastante figurinha, né? E se ajuda bastante, né? Por exemplo, o Pedro pode me complementar, mas a gente tem, por exemplo, dentro do quantitativo a gente tem os nossos fundos, fazemos a nossa gestão, mas a gente também tem muitas ferramentas que a gente acaba desenvolvendo em conjunto para coleta de dados, por exemplo, do time de analistas ali, que ajuda a você montar, assim, facilitar o trabalho do dia a dia, por exemplo, coleta de preço de carros nos sites de aluguel, por exemplo. A gente consegue fazer esse trabalho todo automatizado, por exemplo, que poupa muito tempo, agiliza muito as análises, né? E do outro lado também a gente escuta bastante insights e investimentos deles e consegue transformar aquilo de alguma forma em estratégias, muitas vezes. Boa. Eu acho que dá para separar em duas questões, né? Tem do lado de gestão, dia a dia, gestão de portfólio, eu diria que assim, as áreas são absolutamente independentes. Não tem troca nenhuma. A gente tá long, eles estão short, um papel, tá tudo bem. Ninguém coloca o dedo no portfólio de ninguém. Você vai ligar e fala assim, para de shortear meu papel aí, mano. Não acontece. Não acontece. Então assim, a parte de gestão de portfólio, dia a dia, ela é absolutamente segregada. A gente tem bastante sinergia como empresa mesmo, que é bem isso que o Sherry comentou. Por exemplo, para a gente de gestão discricionária, a gente tem um time enxuto. Somos um time que em breve vai ser um time de 5 pessoas, atualmente de 4 pessoas. Então a gente ficar, cara, catando milho no site da ONS, da ANS, da Anfávia, pegando dado, é uma alocação pobre do nosso tempo, assim. Então, e eles conseguem montar em... um negócio que a gente demoraria 1 ano para montar, os caras conseguem montar em coisa de 1 semana no máximo, assim, um robô para raspar dados de diferentes bases de dados. Então isso, cara, esse nível de automação, ele ajuda muito no nosso dia a dia, assim. E o produto deles, o Sherry depois conta com mais detalhes, mas é um produto 100% sistemático. Não tem interferência humana, não tem comitê, não tem alguém falando de cenário, não tem nada. Boa. Então é bem separado. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Hoje a gente volta aqui com Pedro Fagundes e com Luiz Sherry, aqui da Newfoundland, para a gente falar um pouquinho sobre ações, cenário macro, quant, né? Um pouco tudo isso se conversa. É rapidinho, um rápido intervalo, já a gente está de volta. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso programa semanal aqui na BMC News. Hoje a gente está aqui com o time de gestão da Newfoundland, com o Pedro e com o Luiz também, para falar um pouquinho sobre gestão, né? Eu estou ligando aqui para o Henrique, né? Você viu que parece que ele está nos escutando aqui, né? Daqui a pouco ele devolve. O Henrique é o RI da Newfoundland. Ô Pedro, vamos começar com o Luiz, que você deixou a bola quicando aqui para a gente falar um pouquinho sobre quant. Mas primeiro, se fosse traduzir aqui de uma forma simples, né? Acho que até hoje o ChatGPT fala assim, explique um fundo quant para uma criança de 10 anos, né? E acho que esse é o objetivo. O que é um fundo quant? Né? A gente sabe que no Brasil tem, mas são poucos. Tem alguns até que se assemelham a um fundo quant, mas não são exatamente um fundo quant, né? Mas acho que a principal pergunta é assim, como você consegue agregar diferencial nesse mercado, né? Porque a percepção do cliente sempre vai ser o resultado ali, né? Assim, vai ser a volatilidade e o retorno, né? Basicamente isso, né? Ou não. E o podcast que é entrevista é realmente para perder a amizade, né? Não, boa pergunta, inclusive. Bem, o que é um fundo quant, né? Basicamente, um fundo quant,
consigo resumir como um fundo que opera segundo algumas regras sistematizadas ali. E aí, dentro dessa área, você deve imaginar, não é um fundo quant ou não, é um fundo como qualquer outro no dia a dia, né? Ele vai comprar e vender ações, fazer performance em cima disso. Mas tá, aí entra no mundo de estratégias quantitativas, né? E aí você vai pegar, existe uma gama de fundos quantitativos, dentro do Brasil ainda é muito incipiente isso, você vai pegar isso no mercado, 3% do AUM alocado em fundos são quantitativos, enquanto você vai pegar no exterior, nos Estados Unidos, mais de 40% da indústria é quantitativa, né? De fundos quantitativos. Mas o que a gente consegue agregar, né, em fundos quantis? As nossas estratégias, a gente tem lá um conjunto de estratégias que olham os portfólios como um todo, né? Então, desde a coleta de dados ali, voltando um pouco atrás, a gente tem uma coleta de dados muito, muito criteriosa, porque como que você constrói um fundo quantitativo? Você se baseia em dados passados e vê como teria sido a performance do seu fundo no passado, né? Da sua estratégia no passado. Se você não tem uma coleta de dados muito criteriosa ali para saber que realmente aquele dado estava disponível naquela data no passado, você vai acabar conseguindo fazer um algoritmo que é muito bom, mas ele é baseado em fatos que não são realidade, né? Para aquelas datas, né? Então a gente começa o nosso trabalho ali e aí a gente tem um conjunto de algoritmos que olham os portfólios de maneira integrada, né? Então, quando a gente constrói a estratégia, a gente não faz simplesmente um ranking, por exemplo, dos melhores ações e pega as 10, 15 primeiras. Não, a gente olha como elas se comportam entre si, pensando em ter uma volatilidade uma volatilidade baixa com um grau de retorno aceitável ali. Então, eu sempre falo que o retorno é praticamente impossível de você prever se uma ação vai subir ou vai cair. Sim. Mas a volatilidade de um conjunto de ativos junto, você consegue prever relativamente bem como que vai ser se você colocar eles juntos na sua carteira. Então, a nossa estratégia do nosso fundo de ações é basicamente construída em cima disso. E esse é o maior diferencial, eu acho, ali das estratégias quantitativas. Você consegue tirar o viés humano, principalmente em situação de estresse de mercado, né? Você pega a Covid, o mercado cai muito, depois volta. Um gestor discricionário, às vezes, ele fica suscetível à emoção ali do momento, né? O fundo quantitativo não tem isso. E ele consegue manejar bem ali esse basket de ativos e fazer esse controle, né? Tá. Até eu não sei se essa pergunta é válida ou não, você me corrige. Mas o quant, né, o quantitativo, pelo menos, ou no caso de vocês trazem mais conceitos de finanças, né? De comportamento de mercado ou de matemática, se a gente pode dizer assim, né? Vou te dar um exemplo aqui, por isso que a minha pergunta é justamente essa. Tem uma linha ali que talvez une um pouco dessas linhas, né? Que são os fatores, né? O Factor Invest, né? Que ele está unindo um pouco ali a finança com a matemática, vamos dizer assim, né? Como é que você desenha o DNA do quant de vocês, a Newfoundland, no sentido assim, quant mesmo? A gente tem estratégias baseadas em fatores, e aí porque ao todo, ali te explicando a estratégia um pouco mais em detalhes, são 14 estratégias que estão embaixo de um algoritmo que controla essas estratégias todas, né? E cada estratégia dessas você pode ver como um algoritmo separado. Então tem os algoritmos de fatores, então, pegam fatores de empresas e montam um portfólio pensando nele como um todo, mais baseado nesses fatores. Aí tem os algoritmos que olham mais os fatores atuais das empresas, tem os algoritmos que olham numa perspectiva de longo prazo, então olham esses fatores e falam, não tá... Se você olhar assim os fatores de agora, você fala, tá mais ou menos essa empresa. Mas numa perspectiva de longo prazo, ela tá melhorando muito. Às vezes pode ser uma grande oportunidade ali de você estar investido. A gente tem os algoritmos da escola mais clássica quantitativa, eu diria que são ali dos algoritmos baseados em preço e volume. E aí eles se baseiam que toda a informação está no preço e volume, constroem um portfólio baseado nisso. E essas várias estratégias aí usam desses artifícios. Todas elas usam muita matemática para relacionar essas coisas. Porque
a iteração dos ativos é toda mapeada via modelos matemáticos ali, são modelos de otimização mesmo que resolvem e encontram a carteira ideal para aquele dia, né? E, por cima de tudo isso, como que a gente escolhe a melhor estratégia para para compor a carteira, né? Porque são várias ali. A gente tem um algoritmo que a gente chama de algoritmo mestre, que ele olha para todas essas estratégias, comportamentos históricos delas em situação de mercado e fala, bom, para a situação de mercado atual que a gente está agora, quais algoritmos que eu devo posicionar mais para compor a minha carteira? E ele faz essa seleção desses algoritmos e decide a exposição ao mercado que a gente vai estar. Se a gente vai estar mais alavancado, menos alavancado. Sim. E faz essa composição toda. Muito bom. O Pedro, até complementando um pouco, mas assim, agora se puder falar um pouco do que é estratégia, né, no long only, no sentido assim, quantidade de papéis, setores, beta, se vocês se alavancam ou não, enfim, qual que é o nível de ativismo, né, que vocês têm dentro das empresas investidas. Até hoje eu estava escutando no rádio de manhã e eu queria entender também se existe alguma relação com o passivo especificamente, né? Até estava falando o presidente da CCR, né? E ele falou o seguinte, o nosso free float ele é alto e, se me falha a memória, 80%, 85% do free float está na mão estrangeira. Então, o CCR parece ser uma empresa que o estrangeiro gosta de acompanhar, está próximo, né? Se isso tem também relação com o passivo de vocês, ou não, né? Na influência na gestão dos papéis. Boa. Vou começar do começo. Né? Quando a gente começou a desenhar essa estratégia, long only, ali final de 2021, a gente queria lançar um negócio que não fosse mais do mesmo. Sim. E aí hoje a realidade é um pouco diferente, mas se você voltar a fita para final de 21 ali, nós éramos críticos ao cenário de fundos long only no Brasil, porque muitos deles tinham portfólios extremamente parecidos. Todos tinham captado um volume muito relevante de dinheiro. No mercado brasileiro você tem uma restrição de liquidez. Sim. Então, quanto maior você está, menor é o seu universo investível de ações. E eu acho que muitos fundos acabaram caindo um pouco nessa situação de que, o universo investível do cara tinha diminuído de forma relevante. E naquela época, assim, chegava a ser meio bizarro você ver, todo mundo tinha Alpargatas, todo mundo tinha Natura, todo mundo tinha Equatorial, tipo, as carteiras estavam muito parecidas. E se você for conversar com alguns alocadores hoje, eles vão compartilhar essa dor que eles sentiram, que foi grande, porque quando o mercado corrigiu, todo mundo corrigiu igual e junto. Sim. Até os fundos long biased, inclusive, na época, todos estavam rodando com um nível de correlação muito alto com o índice e acabaram caindo da mesma forma. Não eram tão biased assim, eles eram quase que um fundo long only. Então a gente falou, beleza, estamos nessa realidade, qual é a cara do produto long only que a gente vai lançar? Porque o produto long only, ele era uma demanda que alguns dos clientes com os quais a gente tinha contato, era uma demanda que eles tinham. Porque a cabeça do cara na época era, América Latina, muito complexo, muito pouco do meu índice, do meu MSCI Emerging Markets aqui, ou eu prefiro estar fora daí, mas se for para estar aí, eu não quero estar redeado, eu quero estar exposto. Porque na época já era a visão de que o valuation da bolsa estava barato, você já tinha tido uma guinada à esquerda nos principais mercados, o AMLO no México, o Petro estava bem encaminhado na Colômbia, o Boric estava recém-eleito no Chile. Então, assim, parecia que já tinha corrigido de forma importante o mercado. Então a gente falou, ok, então vamos fazer um produto que ele foca no que a gente sabe fazer, que é olhar coisas que estão mais fora do radar. E aí nasceu o nosso fundo de ações brasileiras, que é o Pantera, que é um fundo que foca em ideias que ou estão fora do radar, porque são empresas mal cobertas, ou são empresas com as quais o mercado está
o mercado é bem monotemático, geralmente, né? Então o mercado está batendo no papel por conta de uma coisa específica que a gente acha que é exagerado. Ou um exemplo recente também, que tem sido extremamente comum, uma empresa que vai entregar um trimestre ou um semestre que seja de resultados mais ou menos e o mercado já destrói o papel, porque hoje muitos dos gestores não querem se dar o luxo de correr o risco de ter um mês de cota ruim e tal. Sim. Então a gente tem essa visão mais de longo prazo de fato e a gente roda com um portfólio bastante descorrelacionado, tanto do índice quanto de pares, e acaba sendo um portfólio relativamente concentrado também. A gente tem ali 12 a 15 nomes na carteira, e de novo, são teses nas quais a gente consegue apontar, puta, ó, a gente tem esse papel porque a nossa visão diferente é tal. Porque a gente tenta ser bem agnóstico. Tipo, uma empresa é incrível e todo mundo acha ela incrível, não existe uma oportunidade de fato. Uma empresa está barata e todo mundo acha que ela está barata, também não é um motivo suficiente para a gente colocar essa posição no portfólio. A gente tem que ter uma clareza do que a gente está vendo de diferente ali, por que a oportunidade existe. Então é um portfólio que ele roda bem com com esse norte. Fechado. Pedro Luiz, vamos fazer um rápido intervalo. Depois o Pedro no próximo bloco vai revelar quais são essas ações, né? As queridinhas aqui do Pedro, né? E o Luiz, a gente fala um pouquinho um lado um pouco mais matemático. É um rápido intervalo, pessoal. Já a gente volta com o time aqui da Newfoundland para falar um pouquinho mais sobre o mercado rapidinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast, nosso programa semanal aqui na BMC News, sempre entrevistando grandes nomes aqui do mercado, hoje com o time da Newfoundland para a gente falar um pouquinho sobre cenários, estratégias de gestão, né? E um pouquinho principalmente sobre 2025, 2024 não foi um ano nada fácil, né? O Luiz, sabe uma coisa que eu queria perguntar? Também, acho que a pergunta também, eu já vou preparar o Pedro vai ser mais fácil que ele já vai estar já se preparando, mas... Como gera alfa nesse cenário? Eu vou te dar um exemplo que você me corrige, né, se eu estiver errado ou não. Mas olhando para a economia, né? Você sabe que o sonho do economista é ser engenheiro ou matemático, né? A gente fica só usando engenharia e matemática, mas não responde nada, né? Então, assim, vou te dar um exemplo, Luiz. Se a gente olhar para os modelos matemáticos, né? Pô, não fizer uma regressão, né? Num ano que a economia americana tem inflação alta, né? Juros altos, necessariamente você tem que ter, do outro lado, alguma recessão. Né? A economia, você vai jogar a economia para recessão. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Né? Inflação alta, juros altos e a economia crescendo também. Né? Então, assim, os modelos matemáticos estão meio que não funcionando. Né? Você perguntar lá para o Fed e fala assim, pô, tem uma coisa aí que está meio fora da caixinha. E aí, justamente essa é a provocação, essa é a pergunta. Né? Como você está vivenciando tudo isso, e depois fazendo um paralelo também com o Pedro, já preparando ele aqui, você tem, de certa forma, aqui no Brasil, inflação, né, juros, mas as empresas elas estão crescendo, elas estão expandindo o lucro. Né? Aí o preço sobre lucro era 10, era 8, era 7, 6, né? E o papel não sobe, né? As ações não sobem. Como que tá para você trabalhar num cenário desse? Né? É mais fácil, mais difícil? Traz uma dificuldade adicional, né? Eu digo assim, a pergunta é sempre o cotista quer saber do alfa, né? Quer saber do resultado no final do dia, né? Como é que você tem conseguido trabalhar num ambiente desse? Não, legal. O cenário realmente tá difícil e é diferente de tudo que a gente backtesta ali. Exato. E pra gente, a gente enxerga isso aí como um desafio mesmo, porque assim, não é que a gente criou esse fundo, o Eagle, por exemplo, que é um fundo de ações, ele foi lançado lá em 2021, agosto de 2021. Não é que a gente lançou os algoritmos lá e foi pra praia e não evoluiu mais nada, não. Então a gente realmente enxerga como um desafio e continua fazendo pesquisa, incorporando novas estratégias no algoritmo para conseguir entender novos padrões. Por isso que eu disse lá no início que a gente tem hoje 14 estratégias ali que montam portfólios. Sim.
que vão compor a estratégia principal do Long Bias, né? Porque a gente vai incorporando novas estratégias que se adaptam a padrões diferentes do mercado e conseguem navegar momentos diferentes, né? E aí cabe à estratégia maior selecionar o algoritmo que mais performa. Então, assim, é a forma que eu, como matemático ali, lido um pouco com isso, né? Criando novos modelos, remodelando e tentando tirar proveito desse cenário, né? Contudo, não é um cenário que você consegue tirar muito... Enfim, você consegue gerar alfa sobre o mercado, mas é um mercado difícil de navegar de qualquer forma, né? É um mercado difícil de navegar de qualquer forma. Essa foi uma parte muito boa da nossa, enfim, na sociedade ali com a Newfoundland, que é a gente sempre teve muita liberdade de pesquisa, né? Não é que a casa chegou e falou pra gente, não, vocês têm que fazer os métodos dessa forma porque é assim que funciona, usar esses indicadores, usar essas técnicas. Não. Foi sempre um papel em branco ali, não, cria as estratégias de investimento, mostra pra gente os resultados, dia a dia, como que é o portfólio, a gente vai olhar se tem alguma coisa que está fora do que seria inaceitável no mercado. Papel com baixa liquidez, ou alguma situação ali que, peraí, isso aqui não pode acontecer. E a gente criou nossos modelos ali, até hoje a gente cria em cima disso, sabe? Tá. Não existe muita rigidez em termos de pesquisa, então a gente tem bastante liberdade, e aí a gente consegue, enfim, usar todo um arcabouço aí da literatura de métodos e até criar dentro métodos proprietários para conseguir capturar alfa nesses mercados, que é difícil realmente, sim, né? Sim. Que é difícil realmente. Agora o Pedro vai explicar pra gente como, né? Como gerar esse alfa aí nesse cenário aí de... Cara, a gente... eu devia até ter feito esse comentário no começo, quando você perguntou da estrutura de produtos, né? A verdade é que a gente tenta montar produtos que sejam complementares e que adicionem na alocação de risco do cotista. Seja ele uma instituição, fund of funds, etc. E o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer é que a gente acredita que tem várias formas de você gerar alfa, de você performar no mercado. E elas não necessariamente se excluem. Por exemplo, vamos usar os produtos de ações para facilitar. O produto deles é um produto que, cara, bate a bolsa com metade da volatilidade. Sim. Então é um produto que tem um viés mais defensivo do ponto de vista de drawdown, de volatilidade, etc., Sim. sem comprometer performance. O nosso produto, ele tem como norte gerar alfa com performance, com beta, que são de fato essas com beta maior do que o do mercado, justamente porque a gente pega essas coisas que estão mais fora do radar, onde a gente vê uma oportunidade que está mais que o mercado não está vendo. São jeitos diferentes de você fazer gestão. E tá tudo bem. O cara, eu pessoalmente sou um grande... eu acredito muito em asset allocation. Ali, você construir um portfólio que vai monitorando o risco e o nível de volatilidade ao qual você está exposto. Então, o cara, se ele pode ter bolsa, ou ele pode ter o Eagle Long Bias, que vai conseguir entregar um pouco mais de performance, não muito, mas com metade da volatilidade. Pô, interessante. Putz, eu quero um risco de Bolsa Brasil beta mesmo. Aí, pô, o cara vai e ele consegue, a gente tem para oferecer para ele um produto que vai dar para ele esse tipo de risco. Então são estratégias diferentes, que seguem caminhos diferentes, que são complementares. Então é assim que a gente pensa nos produtos. E aí respondendo a pergunta pro nosso lado ali, o jeito que a gente achou de entregar esse alfa foi focando nessas ideias que estão mais fora do radar,
De novo, seja porque elas são mal cobertas, seja porque o mercado está monotemático, batendo no papel por causa de uma coisa específica ali que a gente acha que não faz sentido. Então, são esses tipos de oportunidades. Boa, excelente. Eu vou citar um caso prático aqui, e aí vocês me corrijam, mas um caso de uma small cap esse ano que trouxe muita volatilidade para o índice, enfim, e pouca gente aproveitou, mas acabou virando um case esse ano, que foi a Ambipar, né? E até, Luiz, você me corrige se eu estiver errado, mas eu vi até alguns fundos, não sei se era Quant ou não, que inclusive estavam shorteados, né? Estavam vendidos na tese, acabou sendo um detrator ali por conta da tese. E aí eu quero entender como vocês conseguiriam ou conseguem capturar esse tipo de movimento, né? Porque assim, quem aproveitou bem, né? Gerou alfa absurdo. Mas teve gente também que eu particularmente, né? A gente viu ali o papel sair de 8, 10, 20, 50, 100 reais em 2 meses, né? Você fala assim, pô, não tem fundamento, não tem... Até onde vai, né? Hoje deve estar uns, sei lá, 150 reais que a gente está gravando aqui. E não muito tempo atrás, 8 reais. Então, acho que fazer essa provocação, não necessariamente com esse case, né? Assim, mas como vocês conseguem ou conseguiriam aproveitar, seja no long only, seja no quant, esse tipo de movimento. Ou papéis exclusivos, ou setores, enfim. Um setor, acho que talvez esse ano que você beneficiou muito foi proteínas, ali exportadora, relacionado a câmbio, né? Aí vai um pouco também da correlação, né? Da matemática um pouco, né? Sim, sim. Eu acho que tem aí dois pontos nessa pergunta bastante interessantes, que é, primeiro, como você comentou, no parte short, né, do portfólio. Como que porque isso acontece para ambos os lados, e como que a gente se protege, às vezes, disso, né? Porque pode ser um grande detrator de performance quando você tem esse tipo de comportamento no seu short, né? Da forma que a gente constrói nossos algoritmos para a construção do portfólio short nos nossos produtos, nos produtos quants ali, eu digo, a gente só shorteia ações que estão dentro do índice e que tem ali um volume market cap acima de um determinado quantil. Mais de 5 milhões de reais de volume, mais de 1 bi de market cap, e que fazem parte do índice. E, ainda assim, a gente só shorteia até o máximo ali, no caso que está mais alocado num short, 1,5% num single name. Tá. O restante do short que a gente quer fazer, que às vezes a gente precisa fazer para enfim, atingir a alocação que a gente quer, a gente faz no índice. Porque a gente enxerga que se você for squeezado no short, você pode deixar muita performance na mesa. E não é isso que a gente quer, né? Sim, a gente quer, no final do dia, ali, proteger bastante o capital do cotista. Para o lado long, diversas estratégias ali podem capturar esse tipo de comportamento, né? No caso de Ambipar, por exemplo, você consegue ver um movimento bastante grande no volume da ação e no preço, né? Sim. E aí você tem algoritmos que captam esse tipo de movimento. Ambipar mesmo, por exemplo, os algoritmos capturaram ali cerca de 7 ou 8 reais e eles foram liquidar a posição ali perto de 70 e poucos reais. E liquidaram a posição ali. Porque também é uma subida muito anormal. Sim. E aí eles se protegem também. Assim, a gente não tem nenhuma intervenção humana lá dentro dos algoritmos, né? Sim. Então todos os parâmetros de risco eles ficam muito bem desenhados e eles agem por si só. Não é também que a gente deixa o algoritmo não tem nenhum guideline, né? O que ele manda fazer, não, ele tem lá dentro dele os controles internos dele que ele fala, opa, peraí, isso aqui não. E nesse case em específico, ele conseguiu conseguiu enxergar essa evolução do preço e volume e capturar. E ainda assim, não é algo que o algoritmo olha uma oportunidade e fala, vou comprar 10% do portfólio disso aqui. Não. É uma posição construída dia a dia ali, nossos algoritmos operam diariamente, e eles vão construindo a alocação dia a dia. Então, essa posição vai crescendo, e em uma semana ali você pode ter uma posição relevante de 5, 6% do seu portfólio numa ação. Mas, enfim, todos os astros têm que estar alinhados ali, vários algoritmos dizendo, é isso daqui que eu quero comprar para ter uma posição desse tamanho em uma semana, por exemplo, né? Boa. Então é algo gradativo, né? É algo gradativo. Fechou.
Pedro, vamos deixar a sua também a explanação para o próximo bloco. É um rápido intervalo, mas também a gente volta para a gente falar um pouquinho sobre cenário, né, um pouco de posição, o que vocês estão vislumbrando. Lembrando que a gente está gravando aqui no finalzinho de 2024, né? Que tem muito desafio em 2025, tem a questão política também, entender um pouco como isso tem um peso, né, nas decisões de vocês. Rapidinho a gente volta aqui com o Pedro, com o Luiz da Newfoundland. Te espero lá. Até mais. Tchau. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso SaraCast especial com o time da Newfoundland. O Pedro, a gente deixou aqui para falar um pouquinho agora, né, aquele momento que eu falo de perder as amizades, né? Depois eu até passo um pouco pro Luiz, que entender um pouco se existe esse peso político também na decisão matemática, né? Eu sei que tem bastante, né, agora IA, agora tudo é IA, né? Tentando entender o comportamento humano. Mas como é que você vê, como é que você entra em 2025, né, tendo esse cenário? De novo, a gente está gravando aqui antes da reunião do Copom, mas certamente a gente vai ter, possivelmente, vamos colocar assim, novos aumentos de juros em 2025, né? Um cenário ainda bastante incerto, político, com o câmbio ficando nesse patamar alto. Ou inverso, que recado você deixaria aqui? Porque toda vez alguém me procura e fala assim, pô, mas não é a hora, né? Agora de fazer um long only, de comprar, sei lá, que seja Banco do Brasil a 4 vezes lucro, né? Como é que você está vendo o fundamento nesse momento? Cara, o cenário tá super complexo, né? O que dominou completamente a discussão recentemente foi a discussão fiscal, né? Naturalmente. E a gente acha, assim, que hoje é um ponto de entrada bastante interessante na Bolsa, porque, aliás, poucas vezes a gente teve zerado de caixa que nem a gente está agora. E assim, tem um pouco a ver com o tipo de passivo que a gente tem, que tem um horizonte de prazo de investimento mais alongado, e que dá um pouco de flexibilidade para a gente ter esse tipo de postura, porque assim, o que vai acontecer no próximo mês, no próximo trimestre, eu não faço a menor ideia. O que a gente já viu ao longo dos últimos 15 anos, ou que de Newfoundland, ou em muitos mais anos, se você rebobinar a fita, é que, cara, a América Latina é esse pêndulo político eterno, né? O que chamaram recentemente muito bem de o Dia da Marmota, né? Você está sempre vivendo a mesma cena ali. E o mercado ele responde mais à trajetória, não ao ponto onde a gente está hoje. Então, hoje a gente está num ponto super complexo. Hoje a gente está reclamando de que, putz, não era um pacote de corte de gastos, na verdade é um pacote de contenção de aumento de despesas. Mas, cara, assim, vamos ser sinceros, sempre foi um pacote de contenção de crescimento de despesas. O déficit nominal, o déficit primário, ele é um déficit da magnitude de 0,5% do PIB há 1 ano e meio praticamente. Assim. Sim. A gente está falando de um déficit nominal de algo em torno de R$1 trilhão. E o mercado estava na expectativa de que ia sair um pacote de corte de gastos para o ano que vem de algo entre 30 e 50 bi, que era mais para dar um pouco de credibilidade para o arcabouço. Se você pensar, as coisas não mudaram muito de onde elas estavam. Foi o que machucou, e que eu acho que o mercado respondeu da forma que tinha que responder, foi uma desancoragem enorme. Porque o pessoal falou, cara, acho que os caras nem se importam com a situação, né? Era mais uma questão de que tipo, o mercado dava o benefício da dúvida, de repente o governo perdeu o benefício da dúvida. Assim, fato é que a gente vai continuar nesse pêndulo político, sinalizações para cá e para lá. Se você pegar os últimos 20 anos, o período de 24 meses antes do dia D da eleição, independente do candidato, acho que com exceção da Dilma II, que foi mais controverso ali,
a bolsa ela sobe na magnitude de 35% mais, assim. Então, a nossa visão, pelos motivos que eu já elenquei, né, de ter uma visão com um pouco mais de longo prazo ali, a gente acha que é um ponto de entrada bastante interessante para quem tem o mesmo horizonte de prazo. Para quem está mais preocupado com o que vai acontecer no semestre, no mês, no trimestre ali, cara, eu não sei. E se alguém disser que sabe, é mentira provavelmente, porque a verdade é que o cenário ele tá bem em aberto no momento. Mas quando você monta a estratégia do fundo, você olha muito assim top-down no sentido da palavra mesmo, ou você olha um bottom-up no sentido assim, pô, tenho bons cases, ou você olha para setor? Eu vou te dar um exemplo, né, como esse ano. Esse ano, quem não tinha alguma coisa dolarizada ali, quem segurou foi Petro praticamente, Sim. JBS e tal. Praticamente é um pouco de dólar aí, né? JBS é muito dólar. Mas como é que você faz essa construção do portfólio para 25? A nossa análise ela é fundamentalista, bottom-up mesmo. A gente tem uma abordagem top-down mais para priorização de alocação de tempo por país. Porque como temos um fundo Brasil e um Latam, a gente pode eventualmente gastar tempo mais no Chile, no México, na Argentina, na Colômbia. Então a gente tem uma visão top-down que ajuda a gente a alocar o tempo de forma mais produtiva. Por exemplo, agora, por razões técnicas, de valuation, macro e etc, a gente não tem gastado tempo praticamente nenhum no México. Mas aí uma vez que a gente entra no buraco do país ali, a gente já começa uma análise fundamentalista bottom-up especificamente. Agora, a gente, reconhecendo a complexidade do cenário, a gente está bastante focado em empresas com nível de alavancagem controlado, não necessariamente baixo, porque se a empresa está com um nível de alavancagem relativamente alto, mas ela está gerando caixa suficiente. Aliás, eu diria que esse seria o melhor case para você estar investido, que é o case que vai ter um carrego de lucro absurdo, porque o cara, além dele ter o earnings power do negócio dele ali, ele ainda vai se apropriar do benefício da desalavancagem. Então, a gente tem focado em cases com essa característica e cases que têm um poder de precificação mais alto, que vai conseguir se defender de um ambiente mais inflacionário, eventualmente. Então, a gente tem sido um pouco mais cauteloso nesse sentido, mas assim, a gente acabou não abrindo mão de muitas das posições que a gente já tinha na carteira tinham esse perfil. Assim, a gente não acabou fazendo grandes alterações recentemente. E aí, ao longo da vida do fundo, a gente teve, acho que a maior atribuição de performance, com certeza, foi o setor de educação, que conversa bem com o que eu falei de olhar coisas que estão fora do radar, porque o mercado, assim, o setor de educação ele foi absolutamente negligenciado ao longo dos últimos 5 anos. E é um setor que a gente sempre esteve próximo ali, a gente conseguiu capturar excelentes oportunidades ao longo do tempo. O setor de telecom também foi um outro setor que foi bem, principalmente nas menores, nas ISPs. A Desktop foi uma das grandes atribuições de performance para a gente. E recentemente a gente fez uma troca por Unifique também, que foi uma troca bastante boa. Uma posição que a gente carrega desde o começo do fundo também é Kepler. Legal. Que é uma visão. A Kepler é uma visão até exclusiva na composição do portfólio ali, que é uma visão de longo prazo, assim, estrutural que na nossa opinião é um ativo que ele é estratégico não só para o Brasil, não só para o agro, mas para o mundo. Porque o Brasil vai ter que ser a grande fazenda do mundo do ponto de vista de crescimento populacional e o quanto você precisa de insumo agrícola para alimentar o mundo. O Brasil vai ser mega estratégico nessa agenda
E hoje a gente está com um déficit de armazenagem que é basicamente metade da produção de grãos do Brasil ali, né? Então, putz, é um ativo bem estratégico. E alguns outros nomes que a gente tem também, que são nomes... eles acabam sofrendo com juros, mas eles têm até um benefício indireto do dólar, que são os nomes de aluguel de maquinário pesado. Sim. Armac é uma posição relevante, que teve uma atribuição de performance muito grande ano passado, performance muito boa. Esse ano a gente está sofrendo com a Armac. Mas é um nome também que, putz, ele, por um lado ele sofre com juros, porque é um ativo de duration mais alto, mais longo. Ele é uma empresa que está alavancada, mas não muito. Mas com o dólar ele acaba aumentando o preço da máquina, né? O preço do maquinário agrícola, principalmente pesado para mineração, e agronegócio é dolarizado. Então, quando você tem grandes porradas do câmbio ali, você acaba vendo isso sendo refletido no preço da máquina. O que via de regra, melhora a alocação de capital da empresa ali, que foi o que aconteceu com a Mills, por exemplo. Sim, né? sim. Com plataformas elevatórias ali. Então é mais ou menos assim que a gente tem, estruturado a carteira. Boa. O Sherry, eu tinha o último crédito e eu estou gastando agora. A gente tem mais os últimos 2 minutos para você deixar também seu recado final para o ano 2025. Né? Acho que no seu caso, talvez você me corrija também, seja um pouco mais no lado da volatilidade do que talvez do cenário político, né? Enfim, né? Exato. Como utilizar isso a seu favor, né? Exato. Eu ia falar, é totalmente diferente. Do lado quantitativo, a gente faz essa previsão ali de diferentes cenários políticos de forma bastante diferente, né? Quando a gente backtesta uma estratégia, a gente começa lá em 2010, né? Então, a gente acredita que já aconteceram diversos cenários, diversos estresses de mercado de cunhos diferentes, tanto os políticos quanto crises... E os algoritmos que estão ali, muitos deles andam bem nesses caminhos, andam bem nesses cenários. Então o que a gente faz é continuar o controle de volatilidade, continuar essa seleção ativa desses portfólios para conseguir manter uma estratégia que mantenha ali um retorno acima do índice com uma volatilidade bastante controlada, né? Trazendo proteção para o portfólio do cotista. Boa, excelente. Pessoal, muito gentil, muito obrigado. Pedro Fagundes e Luiz Cherry, gestores da Newfoundland. Depois vocês deixam mandar um abraço para o Henrique aqui. Deixa o site, o Instagram, o LinkedIn, como encontrar vocês para quem quiser encontrar. E acho que também tem através das plataformas aí mais conhecidas também todos os fundos distribuídos, né? Para quem quiser encontrar. Sim, com certeza. Então, como é que deixa aí o site, né, o LinkedIn, enfim, o Instagram, como é a melhor forma para entrar em contato com o Henrique aqui, que é o RI? Ou achar, como que é a melhor forma? Bom, a gente tem nosso site, Instagram, a gente está super disponível sempre. Vocês vão achar como Newfcap. A gente está tentando emplacar... Newfcap tudo junto? Tudo junto. A gente está tentando emplacar o Newf para facilitar do Newfoundland. Então assim, tanto o site quanto o Instagram, e a gente também está sempre disponível. Depois a gente deixa os nossos e-mails com vocês aí também, sempre que o pessoal quiser bater um papo. Não, tem que deixar do Henrique, né? O Henrique que tem que trabalhar, né? O Henrique também. Tem que deixar o celular dele. Mas muito obrigado, pessoal, muito gentil. Vamos marcar novos encontros aí. A gente marca no final de 2025 para falar disso. Falar nossos erros e prestação acertos de aqui. conta. E a gente fala sempre se depois que passa, fala, não, foi um ano tranquilo, né? Mas esse ano aqui... Eu acho que é questão de construção de expectativa, né? Assim, talvez, muito no call do Pedro aqui, se a gente entra talvez com uma expectativa mais baixa, né? Talvez qualquer notícia também pode nos surpreender positivamente. Sim. Esperamos que seja um ano um pouco mais otimista, né? E acho que otimista, assim, não é questão de resultado, mas também das pessoas saírem, querendo fazer negócio, né? Ter uma boa vontade de captação, né? De realmente alocar seus recursos, né? Hoje, teoricamente, o investidor na média está
tá mais avesso, não querendo Sim. tomar decisão, né? Uhum. Sim. É um pouco desse ambiente. Mas muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Boa. Luiz. Obrigado, pessoal. Vamos marcar novos encontros. E manda um grande abraço aí para todo mundo da gestora. Da New Boa. Foundland. Obrigado a vocês. Perfeito, pelo muito espaço. obrigado. Beleza? Obrigado, pessoal. Esse foi o nosso papo aqui com o Pedro, também com o Luiz. Entra lá nos canais oficiais da Newfoundland, site, Instagram, né? Qualquer dúvida, entre em contato sempre com os canais oficiais, mas você pode encontrar os fundos também na sua plataforma aí à disposição da sua corretora, do seu banco. Beleza, pessoal? E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!